Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo. Fique com a gente. No programa de hoje temos uma convidada mais do que especial. Estamos aqui com a doutora Maria de Nazaré Serpa, primeira tese de doutorado em mediação em Direito, mas falando de mediação, primeiras obras jurídicas falando sobre mediação de conflitos, e para mim é uma grande honra, enquanto mediadora, tê-la aqui. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço estar aqui contigo, Graziele, porque realmente tu és irresistível. Ninguém consegue te falar não. Quase que eu sequestrei. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória, explicando aí esses traços da mediação no Brasil, como é que foi a sua luta, a sua busca. Para mim é fácil falar de mediação para uma pessoa que já conhece sobre mediação e que faz mediação e que gosta de mediação. Então, para mim é bem mais fácil. Mas como nós dizíamos, as coisas acontecem no mundo simultaneamente em locais os mais inusitados. E o que aconteceu comigo foi que eu me considerava uma advogada medíocre. Medíocre no sentido de que eu não concordava muito com as coisas que eu tinha de fazer. Ou seja, fiquei um pouco embasbacada com certo e errado, justo e injusto. Esse questionamento que toda pessoa faz, principalmente nós, profissionais do direito, enquanto estudantes ou enquanto profissionais, nós sempre questionamos essa questão de bem e mal. E eu sempre fui uma pessoa voltada a respeitar as coisas e as pessoas. E nesse movimento de respeito, que é olhar dentro das pessoas, né? Respicere, eu descobri que havia muito mais para se considerar na resolução de conflitos do que simplesmente os direitos estatuídos. Que os direitos, eles são um mecanismo de emergência, né, para colocar o mundo em situação de conviver. E eu fico imaginando, por exemplo, se a gente resolvesse desobedecer às leis de direito de trânsito, por exemplo. Eu costumo usar sempre esse exemplo. Ia ser um desastre total. Então, o direito é uma arma necessária, uma ferramenta primordial, sine qua non, mas eu sentia que precisava mais. Eu nunca vi um juiz se preocupar com o que as partes estavam sentindo, porque ele não tem tempo para isso. O juiz e o advogado, eles não podem se preocupar com isso, eles têm que se preocupar com o direito e têm que abraçar aquele direito a despeito do direito do outro. Né? É lógico, ele vai contestar, ele vai analisar, mas ele tem que abraçar a causa do seu cliente, não é do outro. E eu intuitivamente, quando comecei a advogar, e advogado aqui no Brasil é muito interessante, advogado recém-formado ou fica na porta da cadeia ou então fica matando cachorro a grito. Oh my God, eu acho que essa também tem sido uma grande porcentagem. E eu então comecei a lidar com os meus clientes e eu comecei a advogar na área de família e adentrei na área de sucessões por uma consequência quase que normal. E me deparei com pessoas que tinham os seus porquês que eu não encontrava em código nenhum. E porquês que se ajustavam, na maioria das vezes, com algum outro porquê. Intuitivamente, então, eu encontrei uma forma de trazer ao meu escritório pessoas ou a outra parte, para que eu pudesse entender melhor o conflito. É lógico, com a aquiescência do cliente que me procurava. E isso ocorreu várias vezes. E o que acontecia é que quando um sentava na minha frente, eu falava, puxa vida, essa pessoa é realmente uma vítima. A despeito disso, eu sempre procurei ouvir a outra parte.
E eu constatava que a vítima tinha trocado de lugar. Quem é a vítima e quem é o algoz? E, na realidade, nos conflitos não existem vítimas e algoz em última instância. Existem pessoas que se desentendem e têm problemas de comunicação e precisam de ser entendidas. Eu nada mais fazia no escritório do que tentar entendê-las e verificar que elas tinham sempre alguma coisa em comum. E era em cima dessa coisa em comum que eu trazia as partes para o escritório para que elas negociassem, para que elas tratassem dos seus conflitos. E a outra parte, normalmente, o cliente aceitava que você convidasse a outra parte aceitava ser convidada de uma maneira, assim, natural? Porque tem uma resistência, às vezes, né? Essa é a parte mais delicada desse processo. É necessário uma habilidade muito grande. Hoje nós temos recursos melhores, porque com o centro de mediação existe um aparelhamento para engajamento da parte que ainda não foi trazida à mesa de negociação. Mas no meu caso, eu tinha que usar a minha intuição mesmo. Mas eu acho que quando tu estás com o coração voltado para uma determinada coisa, parece que todo o universo tudo conspira a favor disso, exatamente. E foi aí que eu encontrei guarida para começar a usar isso mais paulatinamente, mais intensamente dentro do escritório e abandonar o contencioso. Isso ocorreu naturalmente. Ao ponto de, a partir de 1981, eu falo isso assim com uma grande alegria, eu já não ajuizava mais ações declaratórias, principalmente de divórcio, alimentos, ação de alimentos. Na época, que eram mais voltadas para a sua área de advocacia, né? De família, sucessão. Eu ajuizava ações homologatórias só. Né? E era muito interessante, porque eu conseguia sobreviver com a profissão que eu tinha escolhido, que era de advogado, e tinha o respaldo de dormir tranquila, de não pensar, né, como é que estaria a outra parte se sentindo em função de uma derrota. E eu fui muito feliz. Eu costumo dizer que em mediação, principalmente de família, no caso de divórcio, por exemplo, que existe um leque muito grande de soluções e que podem ir desde a reconciliação até o limite de o ajuizamento de uma ação homologatória. Ali dentro acontecia muita coisa. Para as pessoas entenderem de uma maneira assim, para instrumentalizá-las no direito, essa diferença da ação declaratória para homologatória, para aqueles que estão aí nos acompanhando e não conhecem muitas vezes do direito, né? Que a declaratória vai declarar o seu direito, não é isso? Vai demonstrar quem tem mais direito, quem não tem, às vezes em uma situação. E na homologação você já conseguiu chegar ao ponto de fazer um acordo e o juiz vai homologar para dar uma validade, mais ou menos isso? Tem alguma coisa a complementar? Não, é bom que a gente falar com o professor, não precisa explicar muito, né? É exatamente isso. Homologar simplesmente o juiz coloca o carimbo naquilo que foi acordado dentro do escritório. E era uma satisfação muito grande. Isso porque acaba sendo mais célere, mais satisfatório, porque as pessoas, elas já resolveram de uma forma que foi melhor para elas, porque senão elas não chegavam até aquele momento, e acaba sendo mais célere e, consequentemente, aí sim, desafogando o judiciário, como as pessoas pensam que é a prioridade da mediação. Eles pensam, não, mediação, conciliação vieram para desafogar o judiciário, sendo que, na verdade, isso pode se tornar uma consequência natural, mas não é o objetivo, né? Não tem como. O objetivo é a pessoa. E como consequência, a comunidade, a sociedade, o Estado, a nação, como consequência. Tá vendo, gente? O papo tá bom, é muito lindo, mas a gente chegou no final do primeiro bloco, aguenta aí que tem mais. Pro segundo bloco, fique com a gente.